Galera, esses dias eu li uma frase e eu quero deixar essa frase aqui pra vocês. E esse vídeo é muito importante. Pretendo começar a trazer vídeos pra vocês nesse novo formato. Acho que vai ser bem interessante pra gente compartilhar um pouco mais sobre quais são os impactos geopolíticos que a gente pode ter sobre a nossa economia nos próximos meses, como é que a gente pode se preparar para isso, como é que vai ficar a situação financeira do Brasil para você se posicionar melhor e tomar decisões mais acertadas. Olha só essa frase. Se você não nasceu para ser líder, há somente duas saídas. Ou você luta para se tornar um, ou aprende a reconhecer uma boa liderança e lutar por ela. E apesar de você achar assim, pô, o que, que tem a ver economia com liderança, o que, que tem a ver geopolítica com liderança, o que, que tem a ver, o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia com a minha vida. Para você ter uma ideia, esse conflito está fazendo o preço do petróleo disparar. Existe uma métrica, existe um indicador chamado Brent. O Brent, ele é a negociação dos barris de petróleo futuro. Então imagina aí, um país tem a capacidade de produzir X barris de petróleo por dia. Num período de conflito, naturalmente, as soberanias nacionais, esses países, eles vão querer guardar esses barris de petróleo para si, porque num eventual conflito, eles precisam ter reservas energéticas para consumir, já que existe toda uma tensão militar geopolítica acontecendo, como é o caso da Rússia e da Ucrânia. Então, só hoje, o preço do barril de petróleo está aumentando cerca de 1,62%. Apesar de o dólar estar baixando, o petróleo está mais caro. Ah, Davi, mas isso não influencia a minha vida. Se você parar para pensar, todos os produtos que chegam na sua casa, se você é um cara brasileiro, eles passam por um modal que depende de combustível para ser entregue. Então você pede lá um livro da Amazon. Esse livro vem de avião até determinado ponto, mas quando chegar no aeroporto, provavelmente ele vai chegar até a sua casa através de um caminhão, ou de um carro, ou de uma van. E o nosso principal modal, que é o rodoviário, depende muito do preço do petróleo. Nem todo o petróleo que a gente produz, ele é consumido no Brasil. A gente compra muito petróleo de fora. Então, naturalmente, se o preço do petróleo aumenta, tudo que você consome fica mais caro. Ah, Davi, mas ainda assim, o que, que tem a ver uma liderança firme, eu seguir uma liderança, esse conflito da Rússia e a minha vida? O que isso tem a ver? Bom, eu acredito que, apesar de a gente estar vivendo num período de boas oportunidades para o Brasil, onde o Brasil está crescendo e, apesar do nosso dinheiro estar ficando meio desvalorizado, está começando a se valorizar agora, foi uma das melhores moedas aí no último semestre, e o dólar está começando a desvalorizar. Você pode imaginar, bom, um conflito entre Rússia e Ucrânia pode até ser interessante para a gente, porque nós somos uma economia emergente e existe muito potencial no Brasil, como foi nos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos assistiu à Segunda Guerra Mundial inteira e quando estava ali próximo do final ele interviu e fez um plano, um pacote para ajudar a Europa. Eles não fizeram é porque eu gosto da Europa, não. Mas eles estavam pensando no lado financeiro disso. Imagina aí quantas décadas a Europa não pagou financiamentos para os Estados Unidos depois do período da Segunda Guerra. Isso pode ser um ponto positivo para o nosso país crescer num período de tensões como esse. Contudo, existe uma contrapartida muito grande que passa pela liderança e é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Se a gente analisar friamente quem são os líderes que estão à frente desses quatro países, Brasil, Estados Unidos, Rússia e China, que são players que estão diretamente ligados a esse conflito da Rússia. A gente teve o Bolsonaro indo visitar o Vladimir Putin muito recentemente. Nós temos quatro líderes que são bem característicos e estão em momentos muito diferentes. Se a gente analisar, por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem uma briga interna muito grande. Ele está tentando se afirmar para ser reeleito. Se a gente analisar o Biden é um banana. Ele é um cara que não sabe o que está fazendo e ele está destruindo os Estados Unidos. Na verdade, ele está terminando de destruir os Estados Unidos. Isso é um tema para um próximo vídeo. Para você ter uma ideia, eu até anotei algumas coisas aqui.
Eu já morei nos Estados Unidos e tem coisas assim que me chamam muita atenção, porque o desemprego lá nos Estados Unidos está estourado. Existe um monte de cracudo em pontos turísticos muito importantes da Califórnia, por exemplo, que foi um local que eu morei. A galera da lacração tá imperando e, tipo assim, a economia dos Estados Unidos está indo pro ralo nessa administração do governo Biden. E ainda mais, o que está acontecendo é que a nação que deveria ser o maior defensor do Ocidente, a nação que deveria se posicionar e defender o capitalismo, está de braços cruzados e o presidente não está fazendo nada. Significa dizer que o nosso maior aliado geopolítico tá doido. O Brasil depende de si mesmo. Isso é um perigo muito grande, porque do outro lado da moeda a gente tem Putin e Xi Jinping, dois líderes autoritários e que estão dispostos a fazer tudo para os seus países continuarem crescendo, inclusive invadir territórios enquanto todo mundo assiste. Deixando bem claro isso aqui para vocês, apesar de achar que esse conflito pode trazer benefícios para o Brasil, em termos geopolíticos, em termos de economia, do outro lado existe uma contrapartida muito grande. Será que, se a gente tivesse uma guerra, será que amanhã, se tivesse uma convocação militar extraordinária para todos os homens entre 18 e 30 anos de idade, será que você serviria ou você sairia correndo que nem uma menininha? Será que você defenderia a bandeira do seu país contra o comunismo? Será que você entraria na linha de frente? E a resposta disso passa por uma liderança eficaz, uma liderança que saiba exatamente o que está fazendo. A prova disso é se a gente analisar a Segunda Guerra Mundial e como Hitler foi capaz de influenciar o coração das pessoas a ponto de fazer com que seres humanos que vinham de um processo de muita inflação ali, a Alemanha foi extremamente prejudicada durante a Primeira Guerra Mundial. Aquela galera ali estava com ódio guardado há muito tempo, mas eles não conseguiam colocar aquilo para fora. Então, naturalmente, o que aconteceu? Eles precisaram de um líder que contornasse toda essa situação, pegasse todo aquele ódio que tinha ali e transformasse em vontade de fazer alguma coisa. Pegar aquele sentimento e transformar em ação. Se Hitler foi capaz de transformar o coração das pessoas, imagina o que um líder que sabe o que está fazendo nos tempos atuais pode fazer. E é isso que a gente está vendo com esse avanço muito rápido do Oriente. A gente está assistindo aí tudo isso acontecendo pelo Instagram, a gente comenta e tal, mas essa bronca pode respingar no Brasil, galera. A gente está falando aqui de um grandíssimo conflito mundial. E aqui do nosso lado, a gente tem países que declaram apoio à Rússia, como a Venezuela, e como a Argentina, que está extremamente aliada com a China. Esses caras representam uma ameaça à soberania nacional. E se nós tivermos um líder palerma, a gente pode cair nas mãos erradas. Eu torço para que no futuro a gente consiga compreender que no momento atual que a gente está vivendo, a gente precisa de um líder preparado militarmente para defender a soberania nacional. Bom, esse daqui é só um pensamento para você entender que o momento que a gente está vivendo não é brincadeira, galera. É algo muito sério. E se você conhece um brasileiro que se considera comunista, cara, ou ele é muito burro e você precisa dizer para ele que ele precisa estudar, ou ele é um vigário que quer se aproveitar do sistema e não se importa com mais ninguém e quer que o Brasil se transforme em uma espécie de Venezuela e que todo mundo fique passando fome. Bom, no próximo vídeo eu vou trazer para vocês um pouco sobre como é que tá a vida lá nos Estados Unidos, qual foi a experiência que eu tive lá, porque eu tenho visto muita gente postando vídeo, indo morar nos Estados Unidos, sendo Uber, e a grande realidade é que os Estados Unidos está cheio de gente legal. A gente tem que parar de ficar vendo as coisas no Instagram como se tudo fosse mil maravilhas, porque a realidade
é um pouco diferente. Essa é uma boa oportunidade para o Brasil crescer e eu acho que se todos os brasileiros estiverem com o coração voltado para esse ponto, em que essa pode ser uma boa oportunidade para nós crescermos debaixo de uma boa liderança, a gente pode viver dias muito melhores no futuro. Se você curtiu esse vídeo, deixa aqui teu comentário, o que você acha do que tá rolando dessa parada aí entre a Rússia e a Ucrânia, e se esse novo formato tá interessante para assistir ou não. Espero que você tenha gostado e na próxima vamos falar dos Estados Unidos.